Deus quer que nós sejamos perfeitos, nós os seus filhos, nós sejamos perfeitos doutrinariamente, espiritualmente e moralmente. Se isso vai acontecer é um outro assunto, mas esse é o alvo de Deus, é o propósito de Deus para o tempo que nós estamos aqui, que nós cresçamos até que nós sejamos, e adivinha quem é o modelo? Iguais a Cristo. Cristo é o padrão de humanidade perfeita, de humanidade plena, e ele é colocado pelo apóstolo Paulo aqui nessa passagem como sendo o alvo que nós temos que perseguir aqui nesse mundo. Qual é o plano de Deus para a minha vida aqui nesse mundo? Que você seja igual a Jesus Cristo. Mas o que é que ele quer de mim em qualquer coisa que eu faça? Que você seja igual a Jesus Cristo. Esse é o padrão de Deus para nós enquanto estamos aqui nesse mundo. Veja como Paulo explica esse alvo, né? O que Deus quer para a sua igreja aqui nesse mundo. Eu vou começar com o verso 13. Ele diz que Deus deu aqueles dons espirituais que vão trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o que é que Deus, para que Deus deu esses dons à igreja? Qual a missão desses dons da palavra? Nós vamos trabalhar até que, primeiro, todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, Deus quer que o seu povo creia nas mesmas coisas. A fé aqui é o evangelho no qual nós devemos crer. É a revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra, que Jesus Cristo é o seu Filho, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus e que pela fé em Jesus nós temos o perdão. É nisso que nós devemos crer, e Deus deseja que todos nós sintamos isso e creiamos isso da mesma forma. É isso que significa unidade da fé, e Deus quer que nós cresçamos nisso até que todos nós possamos crer nessas mesmas coisas, até que nós possamos caminhar entre os membros da igreja e dizer assim: você crê que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia? Sim, eu creio nisso. Aí fala com fulano que é bem mais velho, é de outra cidade: você crê? Exatamente, eu creio também assim, exatamente. Aí fala com um adolescente e diz: você crê nisso aí? Pastor, eu creio exatamente assim. Então esse é o primeiro alvo de Deus, que a sua igreja, ela pense igual nisso, ela creia nessas verdades. É o que Paulo chama da unidade da fé. O segundo alvo, aliás, o segundo alvo dentro desse alvo maior, que é a perfeição, está ainda no verso 13, siga aí comigo, não é? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Segunda coisa, Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento do seu Filho. Nós já conhecemos Jesus Cristo. Se nós não conhecêssemos Jesus Cristo, nós nem filhos de Deus poderíamos ser considerados. Mas Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento, ao conhecimento mais profundo e completo de quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por mim, o que representa a sua cruz, a sua graça, estar unido a Ele, o poder da sua ressurreição, a glória que Ele trará na sua segunda vinda. Deus quer que nós prossigamos a conhecer mais e mais a pessoa de Cristo. E se você pensa que isso é alguma coisa que você vai conseguir fazer em alguns anos, você está muito enganado, porque a palavra de Deus diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então imagine você conhecer uma pessoa que é Deus, o próprio Deus encarnado entre nós. Ou seja, nós não vamos levar alguns anos, nós vamos levar eternidade afora. Mas o alvo de Deus aqui nessa vida é que você cresça no conhecimento de Cristo, o Filho de Deus, da sua pessoa e da sua obra. Há uma terceira coisa, ainda no verso 13: até que todos cheguemos, e aí eu vou ler a última frase, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se essas duas primeiras metas, elas eram metas mais doutrinárias, unidade da fé e conhecimento de Deus, essa aqui é uma meta prática. Até que nós todos sejamos como Cristo, como Ele viveu, como Ele andou. Aqui está falando de santidade de vida, santidade de motivos, pureza no falar, pureza no caminhar, honestidade das minhas intenções. Ou seja, que eu seja como Cristo foi aqui nesse mundo. Eu ande aqui nesse mundo como Ele andou na presença de Deus. Esse é o alvo de Deus. Repetindo,
O que é que Deus tem para a sua igreja? O que é que Ele tem para nós enquanto estamos aqui? Ele quer que nós todos prossigamos até pensarmos a mesma coisa, crermos nas mesmas verdades do Evangelho, até que nós conheçamos todos plenamente a Jesus Cristo e até que nós sejamos como Ele no nosso andar, no nosso viver e no nosso caminhar. Ou seja, é um padrão muito alto. Eu fico pensando naqueles cristãos que pensam que a vida cristã é um padrão muito abaixo desse aqui, e que reduzem a vida cristã simplesmente a vir à igreja, cumprir algumas obrigações religiosas. Deus tem um alvo para você, para a sua vida, e esse alvo está colocado bem alto, bem distante, e Deus quer que nós cheguemos até lá, quer que nós cheguemos até lá. E qual o propósito de Deus com isso? O que é que vai acontecer quando nós pensarmos a mesma coisa, conhecermos a Cristo plenamente e vivermos como Ele? A resposta está no verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, resumindo, o que Deus quer de nós é maturidade, constância. Ele diz, para que nós não sejamos mais meninos. O menino, ou a criança, ela é conhecida pela sua inconstância, pela instabilidade das suas emoções. Uma hora está chorando, 30 segundos depois está morrendo de rir. Tem hora que quer uma coisa, você vai dar, ela não quer, já quer outra. Então, é a figura da inconstância. Uma criança, ela está em desenvolvimento, ela ainda não tem referenciais, ela ainda não aprendeu determinadas coisas, e por isso ela é inconstante. Mas o alvo de Deus não é que você fique na meninice espiritual, instável, inconstante, não sabe no que acredita. Tem tempo que está bem com Deus, tem tempo que está ruim com Deus, tem tempo que está com vontade de vir à igreja, tem tempo que não está com vontade de vir para a igreja, tem hora que está com vontade de ler a Bíblia e de orar, depois já não está mais. Isso é meninice espiritual. Deus quer que nós não sejamos mais como meninos. E tem outra característica do menino: o menino acredita em todo mundo. Se você encontrar um menino de 2, 3 anos, 4 anos, 5, 6 na rua, e você começar a conversar com ele, ele vai lhe tratar assim, como se você estivesse sempre dizendo a verdade. Ele vai lhe respeitar, vai dizer todo esse tipo de coisa. Menino acredita em qualquer coisa. Tem cristãos que acreditam em qualquer coisa, que são enganados, são levados de um lado para o outro. É tão fácil enganar a criança, não é? Tão fácil enganar uma criança. E tem cristãos que são assim, podem ser enganados facilmente por qualquer falso profeta, porque é criança. O alvo de Deus é que nós não sejamos mais como meninos. Segunda ilustração que ele usa aqui é das ondas do mar. Meninos, verso 14, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. A onda do mar, né? Ela é levada para onde bate o vento. Quando bate o vento terral, que vem da terra para o mar, as ondas se acalmam. Quando vem o vento do mar para a terra, o mar se encapela. Se o vento está soprando para o nordeste, lá vai a onda para o nordeste também. Se ele muda para o noroeste, ela muda também. Essa é a figura da inconstância que Deus deseja evitar na igreja. Em outras palavras, Deus quer que nós creamos as mesmas coisas, cheguemos ao conhecimento de Cristo e sejamos como Ele, para que nós não sejamos mais como meninos. Jesus não era um menino nesse sentido, mas um homem maduro, constante, fiel ao Pai, andando em todos os caminhos do Pai, em santidade, em verdade, amando a verdade, estando disposto a morrer por ela. É isso que Deus quer para mim e para você.